Deus abençoe vocês. Há unção nesse lugar aqui, amém? Há unção aqui, um fogo. Sinta aqui uma presença muito gostosa aqui do Espírito Santo. Nós vamos começar uma série de ministrações sobre o Pentecoste. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, aonde os seus pés chegar, onde suas mãos tocarem, você vai abençoar. Deus quer fazer algo novo aqui. Irmãos, eu vou ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e de medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha e Egito e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Você pode dizer amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você entre na dimensão de uma apropriação maior na sua vida espiritual. Eu penso que cada um de nós temos que ter uma vida espiritual progressiva. E essa progressão só se dará, acontecerá com a maior manifestação da presença de Deus, do Espírito Santo. E nós somos testemunhas de termos em nossas mãos hoje, a maior herança desse poder que nos é dado através das Escrituras Sagradas, o maior movimento pentecostal, a maior força do Espírito Santo, tratorando todos os obstáculos, os impedimentos, todos os pensamentos contrários, tudo aquilo que se organizava contra a vontade de Deus, não pôde deter a força do Espírito Santo numa obra inicial e que culminou de sair da Judéia, foi para Samaria, e a Bíblia nos diz que chegou até os confins da terra.
Não há limites, não há nenhuma forma que possa impedir o poder de Deus. O poder de Deus é maior do que a sua falta de fé, maior do que o diabo. O poder de Deus é maior do que qualquer nomeação e título humano. Não tem nada nessa vida que possa impedir o poder de Deus. E essa foi a visão do plano inicial da inauguração da presença do Espírito Santo sobre toda a igreja. Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, para serem minhas testemunhas. Para que vocês sejam minhas testemunhas. Aonde vocês forem, vocês falarão daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu vim cumprir no plano para salvar e libertar. E nós estamos falando aqui de um acontecimento que ele não está só retido em Atos dos Apóstolos. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, há uma descida permanente do Espírito Santo. Aquilo que era manifestação lá no Velho Testamento, agora seria uma presença permanente sobre homens, mulheres, sobre cada ministro, aqueles que serviam, que se rendiam, que eram batizados, que se ajuntavam, que aprendiam com os apóstolos, agora estavam sendo revestidos de uma autoridade para romper com o medo, com a insegurança, com todo impedimento interno, com toda intolerância, com toda falta, porque nós temos que entender que é o Espírito Santo que faz a obra, não é o homem que faz a obra. A igreja teve que lidar também e aprender a depender do Espírito Santo e dizer: o Senhor é o meu tudo. E nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus preparou um momento especial, porque a festa de Pentecostes é uma festa em que todos os judeus se reuniam de todas as partes, todos aqueles que reconheciam essa festa vieram também, todos subiram para Jerusalém, de todas as partes, diz o texto bíblico, e eles vieram se agrupar, porque era uma festa de agradecimento, era uma festa de reconhecimento da bondade de Deus, que Deus supria, que Deus cuidava. Essa festa, ela foi uma estratégia para que Deus pudesse derramar um poder agora permanente na face da terra. Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você vai ficar atrás de homens. Você vai ficar atrás de religião. Se você não entender isso, você vai ficar atrás de coisas que você precisa se apegar. E é uma das obras mais poderosas que pôde ser feita, foi justamente a presença permanente do Divino Espírito Santo sobre a igreja. Essa festa no passado era conhecida como uma festa das 7 semanas. Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. E contando com a saída do povo de Deus do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a chegada do Sinai e a descida de Moisés com as tábuas da lei do Senhor, se completava 50 dias.
Os judeus reconheciam que justamente nesse período era também a memória daquilo que Moisés recebeu lá no monte. E a Bíblia diz que quando Moisés estava no monte, havia o quê? Fogo, trovões, relâmpagos. A presença de Deus era tão forte naquele monte, e Deus falou com Moisés ali, entregou as 2 tábuas, as tábuas da lei, conhecida como por Torá, e nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 34, 22, número 28, 26, Deuteronômio 16, 10. E o povo judeu reconhecia que Deus havia manifestado o seu poder. Eu quero que você entenda que as coisas que Deus faz, Ele faz para um propósito. Todas as vezes após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, o povo, no Velho Testamento, celebrava a gratidão, a festa da colheita. Pentecostes significa colheita. Era uma gratidão, reconhecimento no Velho Testamento da bondade de Deus, que durante o deserto Deus supriu as necessidades. Deus deu ao povo, quando chegou na terra prometida, aquilo que havia falado, aquilo que ele havia comentado que seria entregue ao povo. E eles celebravam essa festa, e ela reconhecia a abundância de Deus, a provisão de Deus, a proteção e a colheita. E nós chegamos agora no Novo Testamento. E o povo vinha também com a mesma prática da festa. Só que nessa festa, nesse tempo, Jesus falou: ficai em Jerusalém. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito daquilo que nós temos ouvido. Não é direcionada essa palavra aqui para ninguém, irmãos. É do Espírito Santo. Mas cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado para onde você tem saído para ouvir. A insistência de Jesus para ficar em Jerusalém, porque Jerusalém era reconhecida a capital do poder de Deus. Ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Você pode dizer amém? Era ali que Deus tinha um plano. Era ali que Deus tinha um projeto. O Espírito Santo trabalha com inteligência, irmãos. Eu não estou falando aqui que a gente tem que reconhecer o crescimento, tem que reconhecer que deu certo com quantitativos. A gente tem que reconhecer se aquilo que estamos fazendo é da direção e é da vontade de Deus. Nós estamos vivendo hoje esse poder pentecostal. Porque foi justamente nessa festa, nesse momento, que acontece o maior fenômeno sobrenatural na terra, nos céus. Aquele fenômeno estava para marcar completamente a história antes e depois de Cristo. Agora era a igreja sendo levada, sendo conduzida pelo poder do Espírito Santo. Não tinha mais medrosos, não tinha mais pessoas recuando, ali não tinha mais pessoas reclamando. E você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você vai ver a mansidão nessa pessoa. Você quer reconhecer a pessoa cheia do Espírito Santo? Quando alguém ficar brigando, ela vai dizer: pode tomar a frente. Eu não me incomodo com isso.
Você quer reconhecer a pessoa cheia do Espírito Santo? É aquela que está sempre pacificando e não a fomentando. A pessoa cheia do Espírito Santo recebe a direção de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo não fica promovendo brigas, intrigas, se digladiando, nada disso. Você entende por que Jesus falou? Ficar em Jerusalém. Porque aquilo que iria marcar, não só iria marcar suas vidas, mas a vida de toda a humanidade. Era um começo que agora o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Você pode dizer amém? É o que está lá em Joel, a palavra do seu Deus. A palavra do Senhor Deus fala o seguinte: e o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Nós não temos poder para enfrentar o diabo. Nós temos o poder de Deus para enfrentar o diabo e suas obras. É só com o poder de Deus que você vai fazer milagres. É só com o poder de Deus que você vai pregar e vai ver vidas rendidas no altar. É só com o poder de Deus que você vai ver as suas orações sendo atendidas e Deus fazendo operações e milagres, sinais e coisas extraordinárias. Isso não vai acontecer porque nós temos esse poder. Esse poder é dele. Nós precisamos tirar essa ideia de ficar endeusando os homens. Infelizmente, a igreja se embrenhou por esse caminho e perdeu a visão de que quem conduz, quem faz a obra, quem trabalha, quem realiza é o poder do Espírito Santo. Tem pessoas que só podem vir à igreja se tiver um artista, se tiver algum evento especial, se tiver uma exclusividade. É essa a visão que colocaram na igreja. Nós vimos aqui para adorar ao Senhor. Amém? Nós vimos aqui porque somos salvos, lavados, redimidos. E esse lugar é o lugar de adoração. Não importa o nome, não importa a cor, não importa a pessoa. Quem estiver na frente vai ser instrumento de Deus para conduzir, para dirigir, para pregar, para fazer a obra de Deus. Você entende por que eles deveriam receber o poder do Espírito Santo? Porque eles iriam travar uma guerra que agora Jesus não estava mais presente fisicamente. Eles iriam travar uma guerra onde pessoas se levantariam para impedir, para perseguir, para matar. E a palavra do Senhor nos diz que eles estavam reunidos. E diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecoste não é movimento, não é animação. Pentecoste era uma festa. Sangue de Jesus tem poder, né? Nós somos pentecostais porque o Espírito Santo está em nós. Mas é por empréstimo essa palavra. O Espírito Santo, quando ele desceu, a Bíblia diz que houve um fenômeno da natureza. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estavam ali reunidos. Imagino que Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os apóstolos e aqueles que eram mais próximos, estavam ali debaixo da obediência, debaixo desse chapéu que é profético, né? Jesus falou: ficai lá, fica lá, não saia de lá, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Hoje, um adolescente conversando comigo me respondeu uma coisa
que eu senti como Deus está usando as crianças, os adolescentes, para fazer a sua obra. Jamais imaginaria que aquele adolescente falaria aquilo para mim. E de repente ele virou para mim e disse o seguinte: você prega pouco, né? Pouco tempo. Eu acho que prego uns 30 minutos. Eu queria te ouvir mais. Diante do Espírito Santo, irmãos. Quando você fala, me dá vontade de ouvir mais. Você não quer pregar mais tempo, não? Estou falando de um adolescente de 12 anos. E aquilo mexeu comigo. O poder do Espírito Santo, a pregação, a ministração de louvores, a unção da oração, toda a apresentação, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra. E Ele está levantando, e Ele está erguendo. Quando Satanás coloca o impedimento, o Espírito Santo dá força para você ir lá e quebrar pela autoridade do nome de Jesus. Vidas travadas pelo vício, pela maldição. Pessoas impedidas por causa do passado. Tem traumas, tem lutas e dificuldades, coisas de infância. O Espírito Santo renova, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo faz um novo homem e uma nova mulher. Ficar em Jerusalém, porque vai descer o poder sobre vocês. Quando nós temos que enfrentar as lutas, dificuldades, perseguições, desânimo, desalento, falta de apoio, quando nós temos que viver circunstâncias difíceis, quando nós estamos chorando, quando nós estamos passando por lutas, o Espírito Santo está conosco. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Vocês vão falar a respeito de mim, não é para falar de nós. Por isso que toda pregação, quando fica no eu, ela se afasta do Espírito Santo. Mas quando toda pregação traz a presença de Deus e faz com que a sua presença seja o centro, Cristo seja o centro da mensagem, aí nós somos testemunhas de Jesus. Eu sei que nesse tempo, muitas coisas têm tentado nos abater. Nós somos humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, muitas coisas tentam chegar às nossas vidas e de forma com que trabalham para tirar a certeza e a confiança da promessa de Deus. Não se esqueçam disso, que nós temos o poder. Nós não estamos buscando poder. Nós já temos o poder. Nós já recebemos o poder. O Espírito Santo está conosco. E a sua presença, ela é progressiva. Mas nós já temos o poder. Diga comigo, eu já tenho o poder do Espírito Santo. E a sua presença é progressiva. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Meus irmãos, os discípulos não imaginariam o que estava para acontecer. Eles não sabiam do perigo e das dificuldades, dos encastelamentos que estavam para acontecer. Mas de uma coisa, eles tinham certeza, que o Espírito Santo estava com eles. Quando o inimigo, ou até mesmo a nossa psicologia humana, tenta nos tirar
da promessa e do poder do Espírito Santo. Se Deus falar, coloca a tua mão, vai lá, coloca com fé, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Se o Espírito Santo falar com você, vai lá, pisa e diga e profetize, vai lá e faça, e isso vai acontecer. Se você serve ao Espírito Santo de Deus, se você está subserviente à palavra de Deus, pelo amor de Deus, dê testemunho de Jesus. Bota a Bíblia debaixo do braço. E depois dá mau testemunho para vizinho, para parente, para irmão, para marido, para esposa, para não sei quem. Como Deus vai fazer a obra? Como Deus vai operar? Como Deus vai trabalhar? Irmãos, nem Jesus pôde fazer a obra sem ser cheio do Espírito Santo. Nem Jesus. A Bíblia diz que ele foi, então, cheio do Espírito Santo. E leu o que está em Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu. E a partir dali, a Bíblia fala, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, que Jesus começou a fazer a obra, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Começou a operar, expulsar os demônios, porque ele foi cheio do Espírito Santo. A minha carne treme aqui, irmãos, porque às vezes as pessoas têm uma mente de concreto, uma cabeça, parece que é concreto de cimento, 2 por 1, com pedra, não sei, o pastor Humberto pode falar aí. Qual a pior pedra para segurar, pastor? É 2, pedra número 2. Escuta a palavra, recebe a oração, é louvores, é ministração, é mão na cabeça, é óleo na cabeça, está pecando, está adulterando, está fofocando. Cabeça de concreto. Será que você não entende? Que nós fomos chamados, eu e você, para sermos testemunhas de Jesus. Tem pessoas que acham que não tem problema. Vou falar de mim, não vou falar da igreja. Deus do céu, vontade de tacar pedra na cabeça. O poder do Espírito Santo é justamente para tirar aquilo que nós achamos que tem que ter e colocar aquilo que Deus quer fazer em nós. Quanto menos de nós, mais Ele pode dar força, poder e autoridade. Quanto mais pretensão, orgulho, vaidade, egoísmo, quanto mais idealismo humano, menos a presença de Jesus. Por isso Jesus falou, olha, vocês vão receber o poder, não para falarem de vocês, não para serem vocês, mas para serem minhas testemunhas. Pastor, mas está doendo. Não importa, você tem que ser testemunha de Jesus. Pastor, estou sofrendo. Não importa, você tem que ser testemunha de Jesus. Não tem negociação, irmãos. Não tem como a gente abrir mão. Ou você entende isso, ou você vai continuar agindo da sua maneira. Vocês vão ser minhas testemunhas. Pedro chegou ali na festa de Pentecostes. Vocês imaginam quantas autoridades, quantas pessoas importantes, multidão de gente. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam ali, Deus falou, é agora. É agora.
E aquele movimento da natureza foi para chamar a atenção. E daqui a pouco todos que estavam ali sentiram o verdadeiro poder do Pentecoste. Enquanto lá com Moisés no Monte Sinai era fogo, sinais, ali era o poder do Espírito Santo. Eu quero o poder do Espírito Santo. Você entende? Não quero sinais, não quero... Não, eu quero o poder do Espírito Santo aqui na minha vida. O poder do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o milagre não foi eles falarem só em novas línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo, versículo 4, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam ali habitando judeus, varões religiosos, e nós vamos ver várias representações e nacionalidades naquele evento. E o milagre estava acontecendo, eles estavam reunidos, e todos ouviram aquele milagre. Todos ouviram em suas próprias línguas. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, versículo 6. Estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E ali começou a operação, autoridade e poder. Mas eu quero que você transforme a unção pentecostal no pentecostalismo funcional. Porque o que nós estamos vivendo hoje é um poder pentecostal que ele se manifesta em movimento, em ações, e pouca progressão na sua ação e no seu sistema fisiológico como corpo. Olha, imaginem vocês se a minha perna não receber sangue, porque meu coração não está podendo bombear sangue, minha perna vai ser necrosada. Imaginem vocês se um órgão meu, um dos rins pararem, eu vou ter problemas de infecção. Você entende que esse pentecostalismo, ele precisa ser funcional. Ele precisa estar presente na igreja, na contribuição, nos trabalhos, na obra, nos dons, nos ministérios. O pentecostal, ele é funcional ao pentecostalismo do dia a dia, das relações, do amor, da aproximação, da unidade, do apoio, do aconchego. Estava conversando com uma diretora de escola antes de chegar aqui, e ela me falava de um caso de uma criança que diz que está endemoniada, que diz que ama o diabo. Então, irmãos, nós precisamos entender e ter uma visão que possa separar o que é espiritual, o que é um transtorno mental. Eu quero dizer, irmãos, que o pentecostal não pode ter somente uma face para se relacionar com as coisas de Deus. Nós precisamos abrir os braços. Se você ver do capítulo 2, o versículo 42 em diante, pode colocar aí, Betinha, você vai ver o pentecostal se tornando pentecostalismo funcional. E perseveravam na doutrina dos... Eles se reuniram, ensinando. Ficou só naquele fogo lá? Não. O pentecostalismo, ele tem que crescer e se alastrar.
Aí perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir. A igreja não pode perder a visão da misericórdia. Às vezes a igreja se apresenta com um título de catedral, né? Igreja tal, as pessoas... Falta amor para cuidar dos famintos, para cuidar dos necessitados. A unção pentecostal tem que se transformar no pentecostalismo funcional, de abrir os braços. Eles estavam lá, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode passar. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44, pode botar, Beta. O que é que diz aí, igreja? Vamos ler juntos? Todos... Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Sabe, irmãos, cada um contribuía, cada um dava à medida do que tinha. Falava esses dias com um irmão que a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes a gente deixa de ser bênção, como o Rio Jordão, nos tornamos mar vermelho que não produz nada. Ou nos transformamos em coisa que não dá vida. Não produz nada. Às vezes Deus está fazendo a obra e Deus quer mexer com o seu coração. E o Espírito Santo está tratando de você. E você é Rio Jordão, consertando, né? Mar Vermelho, é Mar Morto. O Rio Jordão, ele escoa para o Mar Morto. Chega uma parte dele que se transforma até, pela sua grandeza, em mar. Mas não é mar. Pela sua exuberância, sua riqueza, porque os pescadores e o comércio da pesca vive daquele rio, mas tudo que sai daquele rio que chega no Mar Morto, morre. Mar Morto. A salinidade acima de qualquer nível de cloreto de sódio é 30% mais salgado que qualquer mar. Deus tem feito na sua vida, não deixe isso morrer. O Espírito Santo está em você para você continuar dando vida, abundância, produzindo. Eu não creio jamais com a perspectiva do Espírito Santo sobre a igreja, agora, aquela chamada de igreja primitiva, ela deveria se curvar diante das lutas e perseguições. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela produzia. Quanto mais perseguição, mais poder do Espírito Santo. Quanto mais problema, mais o povo estava orando e buscando a face de Deus. Ao ponto de que quando Pedro foi levado para responder diante dos magistrados, ele disse: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Não era mais aquele Pedro fujão, aquele Pedro que negou, mas era um Pedro valente, cheio de autoridade e poder do Espírito Santo. Você vai vendo o capítulo 2, quando Pedro prega, quase 3.000 almas se rende. E vai adiante, 3.000 almas. Até o capítulo 5, a Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, 5.000 almas se renderam ao Senhor. A partir do capítulo 5 em diante, a Bíblia diz assim: e multidões se rendiam aos pés do Senhor Jesus.
não tinha mais como contar. O processo agora era só crescer. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui conosco. Nós precisamos entender que Ele nos usa, mas não nos usa de qualquer maneira. Mas não trabalha em nós de qualquer forma. E esse poder é um poder transformador. E nós somos testemunhas não de nós mesmos. A Bíblia diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Não testemunhas de vocês, para vocês, mas minhas testemunhas. Nós estamos vivendo um tempo onde não podemos recuar, irmãos. O Pentecoste está aqui. O Pentecoste está em nossas casas. Nós temos que usar esse poder, esse fogo, para quebrar, para anular e desfazer as obras do inimigo. Não podemos jamais sair como quem não tem direção, porque o Espírito Santo dá direção, o Espírito Santo fala e de maneira ordeira, organizada. Hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra, hoje o Espírito Santo quer isso. Pare com essa bagunça! Tem que tomar jeito. Eu sei que não é fácil. Mas a Bíblia diz que o reino será tomado à força. Quando a Bíblia fala disso, diz a respeito de exercermos autoridade sobre o mundo espiritual. Não é briga humana, não é briga com as pessoas. O reino será tomado à força através da oração, da entrega, da submissão a Deus, de delatar as obras de Satanás, colocar as mãos sobre os enfermos, colocar as mãos sobre as pessoas e declarar o ano do Senhor. Eu não tenho poder de mudar ninguém, irmãos, nem você tem poder de mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Quem muda é o Espírito Santo. Porque nós estamos atravessando um tempo que eu gostaria muito que as coisas acontecessem da forma como eu quero. É Deus que trabalha, é Deus que faz a obra. E nós estamos enfrentando um tempo onde as pessoas, elas não sabem entender o que é a vontade de Deus, o que é a vontade delas. Quando você tem o Espírito Santo, você não consegue atender a sua voz. Você não consegue fazer aquilo que o seu sentimento quer fazer. E ainda que isso venha doer, ainda que isso venha te humilhar, ainda que isso venha te ferir, você vai ficar feliz, você vai sentir realmente que essa é a direção. Às vezes existem coisas que as pessoas querem licenciosidade. Tipo assim, o Rev falou agora, é ele que vai pagar o preço. Eu não vou pagar o preço que você está cometendo as coisas erradas com Deus, não. Não vou mesmo. Se está errado, está errado. Não tem como. Mas as pessoas querem dar um jeito. Eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo está na sua vida, você, ainda que sofra, você tem prazer em fazer a vontade dele. Você pode dizer amém? Zacarias 4, verso 6. Zorobabel era o governador. Ele tinha que reconstruir o templo de Jerusalém. E o povo estava desanimado. O povo não queria fazer as coisas. A Bíblia diz que Deus usou Zacarias para dar ânimo. Mas a palavra do profeta foi essa. E respondeu e me falou dizendo, esta palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, igreja? Não por força ou violência, mas pelo meu Espírito. A retomada do ânimo, a força moral, a força física e espiritual não vinha de Zorobabel. Zacarias falou, olha, é o Senhor que diz. É o Espírito do Senhor que vai tocar. É o Espírito do Senhor que vai fazer essa obra. Muitas coisas eu gostaria que Deus fizesse. Faz logo, Senhor. Faz assim. Eu não aguento mais. E a gente pensa que Deus está desorganizado, que Deus não sabe fazer as coisas que Ele tem para fazer. Muitas pessoas acreditam que para sobreviver neste mundo tem que ser hostil, tem que ser ignorante, inflexível, severo. E é por isso que a tua vida está dando errada. É por isso que tudo que você faz está dando errado. É isso que o Senhor tem para falar. Assume uma direção. Você está procurando o lugar da força. E Deus está falando, não é assim. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Somente através do Espírito Santo é possível realizar obras de valor duradouro. O Pentecoste é muito mais que isso, irmãos. Se nós formos ver todo o Novo Testamento, vamos perceber em cada página do livro dos Atos dos Apóstolos, como Deus agia através da igreja. A gente vai perceber que o Espírito Santo guiou, dirigiu. Os apóstolos morreram, mas outros se levantaram, porque o Espírito Santo estava presente. A obra não parou. Eu quero que você entenda isso. As coisas espirituais não tem como fazer sem a presença do Espírito Santo. As pessoas querem tomar um rumo, não tem problema. As pessoas logo pensam assim, quando estão erradas, não tem problema não, vou me afastar um pouco do ministério, vou sair. Sabe, uma ingenuidade espiritual tão nanica, tão sem vergonhinha, tão pobre. Está achando que é o carguinho aqui que está fazendo você mais forte? Deixa de ser besta. As pessoas pensam dessa forma, não, eu estou errada. Aí, tá bom, eu vou ficar um pouquinho afastada, né? Porque eu não posso, né? Porque eu estou em pecado, né? Vai plantar batata. Sem o Espírito Santo, sua vida é morta. A minha vida é morta. Não tem igreja que dá vida à pessoa que não tem o Espírito Santo. Não tem culto que dá vida à pessoa que não tem o Espírito Santo. Não tem louvor que dá vida à pessoa que não tem o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo para dar vida ao morto. Somente o Espírito Santo, irmãos. Gente, eu estou vendo tanta coisa. E pastores. Sangue de Jesus tem poder. Eu tenho um grupo de teólogos que a gente conversa e a gente tem falado que nós estamos no escalonamento agora, que as heresias se tornaram naturais na igreja. As heresias. Meu irmão, se o Espírito Santo não estiver no culto, o culto não tem nada. Se o Espírito Santo não estiver na vida do pastor, do pregador, de quem estiver dirigindo, o culto não tem nada, a direção não tem nada, porque quem dá vida é o Espírito Santo.
é o poder de Deus. O Pentecoste veio para dizer: agora eu tenho em minhas mãos vidas que levarão a minha unção. Nós temos não uma predisposiçãozinha, né? Hoje eu estou animado, hoje eu vou para a igreja, estou animado, estou animado. E quando você não estiver animado? E quando você estiver com problema? E quando você não estiver com dinheiro? E quando você estiver com necessidade em casa? O Espírito Santo está em você mesmo? Pense direitinho. O Espírito Santo para dizer: eu estou contigo. Está apertado? Eu estou contigo. Bora. Você me adora. E eu derramo o poder sobre a tua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Ultimamente a gente tem pregado para crente, animado crente, né? Tem crente que faz beicinho. Não vou para o culto. Não vou, porque o pastor não veio na minha casa, porque fulano não veio aqui, porque não sei o quê, não sei o quê. Nesse meio tem pastores. Olha, eu não aguento. Tá? Aí quando chega em pastor, aí que eu me explodo. Que não é possível. Que não dá, irmãos. Nós estamos no tempo do Pentecostes. É progressivo. Está difícil. Está complicado. Senhor, estou na tua presença. Não precisa falar para ninguém, não. Fecha o seu bocão. Boca grande. A vida está igual o jornal Extra. Todo mundo sabe. Fecha a sua boca. Fale com Deus. O Espírito Santo está te ouvindo. Está com dificuldade? Vai ao seu pastor. Vai aos seus líderes. Irmãos, nós temos que entender que quem conduz as nossas vidas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. As lutas estão acontecendo, dobre os seus joelhos. Vai falar com Deus. Vai orar mais, está orando pouco. Vai ler mais a Bíblia. Tem gente que não sabe nada da Bíblia, né? Tem gente que... Só o sangue, né? 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, não sabe nada. É hora de se despertar. Porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar das coisas que você sabe. Se você não sabe, não tem como ele te lembrar. Não tem como. Não tem como. Você precisa do poder do Espírito Santo. Se anima, meu irmão, em Deus. Se apegue com Deus. Falar aqui para os solteiros e para os divorciados, ó, está difícil, bota Deus na frente. Peça ao Senhor, adormeça meus órgãos, Senhor. E Deus vai dar vitória. Não se antecipe, não se precipite, e não fique vendo coisinha aqui, coisinha ali. Gente, a gente tem que ficar vigiando o negocinho do irmão, se está com saia curta, se está com seio de fora. Eu não aguento mais isso. Onde nós estamos? Pastor, o senhor viu lá? Não vejo nada, irmãos. Eu fico cutucando para ver onde fulano está, onde está, perna de fora, peito de fora. Eu não vejo nada disso, não. A igreja tem o Senhor. É o Espírito Santo. Amém, igreja? É o Espírito Santo. O Pentecostes está vivo. Está vivo. A gente está vivendo um tempo onde as coisas estão assim, muito no relativo. Aí eu sou quadrado. Sou mesmo. Né? A minha esposa fala: ih, Roberto, você é duro, você é ignorante. Eu acho que a velhice está me ajudando a ser assim, igual o Silvio Santos, né? Falar sem pensar. Mas não dá, gente. Ser cheio do Espírito Santo, cometendo essas mesmas besteiras.
É palavrão, é xingamento, é ignorância, é estupidez. Ah, irmãos, tá bom, chega. Fiquem de pé. Se coloque de pé, tá bom, Deus abençoe, vamos ofertar. Não tem como. Não tem como a gente ficar. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está a nos guiar, a dirigir as nossas vidas. Seja firme, irmão. Consagre a sua vida ao Senhor. Sabe, não mude nada não. Fique na palavra. Senhor, nós consagramos dízimos e ofertas. Pedimos ao Senhor que abençoe os nossos irmãos. Prospere, Senhor. Pai, supra as necessidades. Aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão sofrendo, Senhor, alguma coisa em silêncio, calado, Senhor, toque, Senhor, usa alguém, usa, Senhor Deus, um instrumento, Senhor, para fazer a obra na vida dessa pessoa. Abençoa os nossos irmãos, pastores, ministério de intercessão, ministério de criança, ministério de louvor, ministério, Senhor Deus, de mídia, de som. Pai, o trabalho que é realizado aqui em atendimento psicológico, as irmãs que fazem um trabalho, Senhor Deus, terapêutico também, Mimos Encantos, Senhor Deus, os professores, Senhor Deus, o trabalho que é realizado nos lares, missões. Senhor, abençoa, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Pai, abençoa essa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos. Toma, Gisele, em tuas mãos, pastora Anite. Toma, Senhor Deus, a Virgínia em tuas mãos, Senhor. E se tiver mais alguém, Senhor Deus, a irmã Vera, Pai, toma em tuas mãos. Pai querido, a tua palavra diz que o Senhor cura os enfermos. Pai, abençoa-nos. Pai, nos dê uma noite de paz, tranquilidade. Quero orar por aqueles que estão desempregados, Senhor. Tu és o Deus que abre porta e ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Senhor, abre porta para o meu irmão, para a minha irmã. Precisa desse dinheiro, Senhor. Precisa desse provento. Senhor, supra as necessidades. Dê força, Senhor. Se alguém aqui está cansado, sem força, o Senhor está renovando as suas forças agora. Tirando todo o mal, toda dor. Está curando agora a sua vida. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?